Que a graça e a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Meus amados irmãos, como sempre, eu estou trazendo mais um versículo da palavra do Senhor. Hoje, em específico, 2 versículos. Estes 2 versículos vamos encontrá-los no livro do Apocalipse, no seu capítulo 6, versículo 3 e o versículo 4. No versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é um livro enigmático, é um livro que causa um certo fascínio em algumas pessoas, e em outras pessoas causa um certo temor. E por que, meus irmãos? Porque é um livro de profecias. E essas profecias aqui não é profecias de bênçãos para nossas vidas, é profecias de juízo de Deus. Eu fiz um outro vídeo falando um pouco sobre o cavalo branco, porque eu pretendo, meus amados irmãos, se Deus assim me permitir, falar sobre esses 4 seres que vêm montados sobre cavalos. Nós sabemos que esses cavalos, eles são uma simbologia de tempo, períodos, mas que esses tempos, esse período, vai haver acontecimentos que estão sendo profetizados pela Bíblia, a palavra de Deus. O cavalo vermelho, meus irmãos, simboliza conflitos, guerras. Nós vemos que no versículo 4, a palavra do Senhor nos diz que ao cavaleiro que vem sobre o cavalo vermelho, a ele vai ser dado o direito de tirar a paz na terra. E nós sabemos que guerras, a função da guerra é tirar vidas e tirar paz da terra. O cavaleiro do cavalo vermelho, ele traz em suas mãos uma grande espada. Espada é simbolizando guerras. Mas este cavalo vermelho, meus irmãos, tem algumas pessoas que diz que as profecias do Apocalipse já passou, já aconteceram, por conta desse cavalo vermelho. Porque elas entendem que conflitos sempre houve, guerras sempre houve, desde que a humanidade é humanidade, e eu concordo com elas. Desde que a humanidade surgiu, que há guerras e guerras. Mas o que essas pessoas não estão levando em consideração é que as profecias do livro do Apocalipse, sim, já aconteceu, está acontecendo e irão ainda acontecer. E por que, meus irmãos? Porque estas profecias é palavra de Deus, está escrito. E a Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, a palavra do Senhor nos diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá por toda a eternidade. E este livro, sendo como é, de fato, a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Meus irmãos, nós não temos, meus amados irmãos, outra alternativa na nossa vida senão corrermos para os pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque Ele é o único, meus irmãos, que pode vir
a nos dar livramento de todo o mal que já aconteceu, que está acontecendo e que virá a acontecer. Porque uma coisa, meus amados irmãos, é nós estarmos diante de tudo isso que nós temos visto que está acontecendo. Neste mundo que a palavra de Deus já nos diz que já pertence ao maligno. E nós estarmos, meus amados irmãos, por nossa conta e risco. E quando nós não buscamos a Deus, quando nós não nos apegamos a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos vivendo neste mundo, meus irmãos, por conta própria. Então, meus amados irmãos, a solução, não para os nossos problemas, porque a Bíblia, as promessas de Deus, não nos diz que nós não teremos problemas, teremos sim, mas teremos sim a capacidade de resolvê-los com a força e o poder que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos dado. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que constrói a sua casa na areia, virá vento, virá tempestade e levarão. Mas aquele que construir a sua casa em cima da rocha, que simboliza nosso Senhor Jesus Cristo, virá os mesmos ventos, as mesmas tempestades, e a casa dele permanecerá firme, porque está firmada sobre a rocha. Então, meus irmãos, essa palavra quer nos dizer que tudo o que aquelas pessoas que não creem em Deus, que não temem a Deus, passam, nós passaremos também. Mas com uma grande diferença. Estaremos ancorados e apoiados no Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, o poderoso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a palavra dele. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus amados e queridos irmãos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.